Olá, queridas irmãs que são esposas de pastores. Esse programa é para edificar a sua vida. Estamos iniciando o nosso segundo NEP virtual. Eu me chamo Leide Araceli, sou esposa do pastor Vitor Bruno e nós estamos no ministério da Igreja Batista Regular de Mucuri, em Fortaleza, Ceará. O NEP significa União Nordestina de Esposas de Pastores. E essa união surgiu no intuito de realizarmos encontros de edificação entre nós, em uma das capitais do Nordeste, e promover um tempo de refrigério. No ano de 2019, nós realizamos um encontro em Fortaleza e esteve conosco na preleção a irmã Rosíris Ferreira. O nosso tema foi Vestidas para o Ministério. Ali nós fomos bastante edificadas e nós podemos desfrutar de dias maravilhosos de descanso e refrigério, como vocês viram no vídeo foto que antecedeu o meu tempo aqui. Em 2020 nós sonhamos, planejamos realizar o nosso encontro em Salvador, na Bahia, mas devido à pandemia não foi possível e então realizamos o nosso primeiro encontro virtual e foram 3 dias de edificação com a nossa amada preletora, Lília Paisano, que abordou conosco o tempo permanecendo graciosa. Em 2021, tentamos nos reunir novamente, mas ainda não foi possível. E assim, nós decidimos realizar mais uma vez um programa virtual. O nosso tema será Tempo de Refrigério e estará conosco logo mais a irmã Mara Santos. Eu quero agora, nesse momento, realizar uma leitura bíblica no Salmo 23, que diz: Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que recebamos nesse tempo um refrigério para a nossa alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigada por essa oportunidade de realizarmos esse meio virtual. Te agradecemos por todas as mulheres que são esposas de pastores, que estão nos assistindo, que estão participando desse programa. Nós te pedimos, ó Deus, para que cada vida seja edificada, cada alma seja refrigerada. Muito obrigada por teu amor, dia a dia conosco, por tuas misericórdias renováveis. Te agradecemos, ó Deus, por todo o suprimento que o Senhor dá em nossas vidas, por todos os livramentos. E também te somos gratos, ó Deus, pela vida de pessoas que têm sido usadas para nos edificar. Nos abençoa nesse programa, abençoa a nossa preletora, para que possamos, ó Deus, entender o que tua palavra diz ao nosso coração. Te agradecemos em nome do teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, minhas queridas irmãs, companheiras de ministério. Eu espero que todas estejam bem, apesar das lutas. Nós não podemos realizar o nosso NEP presencialmente aqui na minha cidade, em Salvador, Bahia. Mas não é motivo para nós não realizarmos agora de forma virtual, como você tem acompanhado até aqui. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade e me apresentar para vocês que não me conhecem. Meu nome é Daniele Meireles, eu sou esposa do pastor Marcelo, da Igreja Batista Esperança, em Salvador, na Bahia. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, no Salmo 108, versículo 1. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Porque a palavra de Deus nos encoraja a estarmos com nossos corações firmes, nós vamos louvar o Senhor neste momento. E eu quero convidar a linda, talentosa, serva de Deus, Fernanda.
ela estará entoando louvores ao Senhor e vamos louvar junto com ela. Os hinos Servir-te e Descanse em mim. Olá, eu me chamo Fernanda e sou esposa do pastor Evison e nós servimos a Deus aqui na Igreja Batista Regular Filadélfia, em Iguatu, no Ceará. E é um prazer estar participando mais uma vez do NEP e esse projeto que surgiu, um projeto lindo para a esposa de pastores. Espero em Deus, nossa oração é que no próximo ano nós possamos estar juntas, juntas reunidas presencialmente. Nessa oportunidade, irei louvar ao Senhor com a música Servir-te. Eterno Deus, tu és o Criador, os altos céus proclamam teu esplendor, o teu poder é visto na criação, e o teu amor se expressa na redenção. Servir-te, ó Deus, é mais que privilégio, é desfrutar do teu amor real. Salvaste-nos tornando no teus filhos. Servir-te, ó Pai, é graça sem igual. Eterno Deus, em tudo tu és Senhor. Os anjos mil exultam-te com temor, mas em amor teu filho por nós morreu, honrando a ti teu plano obedeceu. Servir-te, ó Deus, é mais que privilégio, é desfrutar do teu amor real. Salvaste-nos tornando no teus filhos. Servir-te, ó Pai, é graça sem igual. Eterno Deus, nos deste o Salvador. Jesus na cruz provou-nos teu grande amor. Ressuscitou, pois ele é o próprio Deus. Enfim virá e nos levará ao céu. Servir-te, ó Deus, é mais que privilégio, é desfrutar do teu amor real. Salvaste-nos tornando no teus filhos. Servir-te, ó Pai, é graça sem igual. Amém. Descanse em mim. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja.
Gratidão ao Senhor pela vida da Fernanda, ela que o Senhor tem usado com essa linda voz para nos abençoar, para louvar ao Senhor. Queremos sim, servir-te é mais que um privilégio, Senhor. E aqui nós estamos mais uma vez para louvar ao Senhor neste culto, ouvindo da palavra do Senhor, agradecendo a Ele pela palavra dEle. Vamos orar. Eu quero me apresentar também, eu sou Isleide Costa, sou da Igreja Batista Regular Bereana, aqui em Salvador, esposa do pastor Nilson, e estou também há já um pouco mais que 5 anos no ministério e participando da diretoria do UNEP. Mais uma vez é um privilégio estar com vocês e quero agradecer ao Senhor também por todas as suas vidas, para que possamos aqui juntos estar aprendendo mais um pouco da palavra dEle, e assim crescermos juntas espiritualmente, tendo este tempo de refrigério, que é o tempo que a nossa irmã Mara vai trazer agora para a gente. É um tempo de refrigério na palavra do Senhor. A irmã Mara, ela é casada com o pastor Eládio Santos e estão no ministério há mais de 37 anos. Ela vai apresentar-se também para vocês e nós queremos também agradecer ao Senhor pela vida dela e, portanto, vamos orar pedindo ao Senhor que direcione as palavras dela aos nossos corações. Santo Deus, nós queremos te agradecer por mais uma vez, Senhor, estarmos neste privilégio, Pai, de realizarmos este congresso virtual, o UNEP. Ó Deus, que esse seja um tempo, ó Pai, em que o Senhor possa falar aos nossos corações na Tua palavra. Continua abençoando cada serva Tua, cada ministério, ó Pai, que o Senhor tem separado para as Tuas servas. Que o Senhor continue fortalecendo cada uma, dando crescimento espiritual, dando provisão e dando também, Senhor, a oportunidade de receber o Teu refrigério, Pai Santo. Ó Pai, que nessa tarde nós possamos estar, Pai, crescendo juntas, Senhor, neste ministério também que o Senhor tem nos confiado, que é o UNEP. Que seja uma rede de apoio, um momento, ó Pai, de comunhão contigo e umas com as outras, onde podemos te servir, onde podemos te adorar, onde podemos crescer na Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E assim, irmãs, nós queremos agradecer mais uma vez a irmã Mara e pedir a ela que venha nos brindar também com a palavra do Senhor, falando deste tempo de refrigério. Com você, Mara. Boa tarde, meu nome é Mara Santos, para quem não me conhece. Sou casada com o pastor Eládio José dos Santos, tenho 2 filhos, Daniel, casado com Bruna, e Rafael, casado com Maiara. E tenho uma netinha de poucos meses, linda, 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 chamada Ágata. Estamos no ministério há 37 anos, atualmente em São Bernardo do Campo, região do Grande ABC, aqui em São Paulo, e somos missionários, no projeto de revitalização de uma igreja, a primeira igreja batista do Jardim Laura, um bairro aqui de São Bernardo. Me sinto honrada de estar aqui com as irmãs, mulheres de Deus, mulheres que estão a serviço de Deus. Por um lado, eu me sinto honrada, mas sinto também uma grande responsabilidade, Porque falar para mulheres, então eu prefiro pensar que nós vamos aprender juntas. Eu acho que fico mais à vontade. Bom, o tema que me foi dado é tempo de refrigério à luz de Salmo 23, ok? Quando nós pensamos em tempo de refrigério, nós pensamos, vem à mente aquele tempo de descanso, um tempo em um lugar tranquilo, um tempo para fazer uma pausa dos afazeres e renovar nossas forças, não é verdade? Nós planejávamos estar em um hotel, talvez em uma pousada, um lugar com muito verde, muito bonito, desfrutando de tudo aquilo que Deus poderia nos proporcionar em termos de comunhão e num lugar bem bonito. E quando nós olhamos para o Salmo 23, ele é tão cantado, é um salmo recitado, é tão poético, Pode nos trazer a ideia
o lugar que nós imaginávamos estar, né? Um lugar bonito, um campo muito verde, né? O lugar que o salmista escreveu. Dificilmente nós imaginaríamos o salmista no lugar do cotidiano dele. Um lugar comum, um lugar rústico no meio das ovelhas, talvez muita poeira. A gente nunca imagina isso quando a gente lê o Salmo 23, não é verdade? Mas, indiferente de onde nós estivermos, Deus está presente e isso basta para nós. E o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade dele. Então, cada uma de nós hoje estamos no centro da vontade de Deus e isso é muito importante. Amém? Eu utilizei para fazer esse estudo a Bíblia NVI, né? E também a integrada com a nova abordagem cronológica. Dentro dessa Bíblia integrada, eu quero dar essa informação para as irmãs entenderem o contexto que eu vou estar trazendo. 1 Samuel vem seguido de Salmo 8. E depois de Salmo 8 vem Salmo 23. Ou seja, Salmo 23, ele é escrito por, como que eu posso dizer? Houve um evento em 1 Samuel 16 e a partir desse evento é que vem Salmo 23. Talvez você poderia dizer, né? Nossa, mas é um texto que se trata do chamado de Davi ao ministério. O que isso teria a ver com nós, esposa de pastores, né? E eu digo para você que Deus nos chamou para servi-lo. Ele chamou a todos para servi-lo. E nós estamos servindo ao Senhor ao lado dos nossos esposos, que por sua vez foram chamados por Deus e estão no ministério a serviço de Deus. E quando Deus os chamou, ele chamou a família toda, foi um pacote completo dentro desse chamado, não é mesmo? Então a gente pode sim tirar aplicações do chamado de Davi para nossas vidas hoje. Amém? Então vamos para 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13. Vou estar fazendo a leitura, as irmãs podem estar acompanhando em suas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 3. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo e perguntando: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, vem em paz. Vem sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu.
Jessé levou a Samuel os 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula que está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Vamos ter uma palavra de oração? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, ainda que distantes fisicamente uma das outras, mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito para nós nessa tarde. Ó Pai, dirige a tua palavra, que o Espírito Santo nos conduza. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, nessa narrativa nós podemos ver, eu quero destacar pelo menos 3 pontos para nós estarmos considerando. O primeiro ponto que eu gostaria que nós estivéssemos considerando é que Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer. Somos escolhida para o ministério na perspectiva divina e não humana. Porque nós podemos ver nesse texto que Deus reprova a expectativa de Samuel e de Jessé, né? Samuel ficou impressionado com a aparência de Eliabe, que por sinal o nome significa Deus é Pai. Quando ele viu Eliabe, ele pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. E o Senhor fala, não, Samuel, você, o homem, não vê como Deus vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Assim, Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel, como nós acabamos de ler. Mas eu queria destacar o nome desses filhos, como que são bem sugestivos para o nome de um rei. Abinadab significa pai da generosidade. Um rei com esse nome, o rei, pai da generosidade. E Samá significa aquele que Deus ouve, né? Um nome assim bem interessante. O rei que é aquele que Deus ouve. Quer dizer, os nomes são bem interessantes. Porém, Samuel disse a Jessé, não, o Senhor não escolheu estes. Mas na insistência de Samuel, quando ele pergunta, acabaram seus filhos? E ele diz, ainda tem um, o mais moço, em Samuel 16:11, né? E na fala de Jessé, parece que ele não dá muita importância pelo fato de ter esse filho mais moço que estava cuidando das ovelhas. Ainda que ele soubesse que se tratava da escolha de um rei, talvez na mente dele faltou um pouco de credibilidade quanto a Davi para o considerar a possibilidade dele ser rei, né? Talvez pelo fato dele ser o filho mais novo, pouca credibilidade, talvez por ser o filho que estava cuidando das ovelhas enquanto os outros já estavam no exército, tinha porte físico, né, pro exército. Mas, no entanto, quando Samuel vê Davi, ele diz, é este. Deus fala para Samuel, é este, levante-se e unja-o. Qual o significado do nome de Davi? O significado é aquele que é amado.
E é interessante quando nós pensamos que Deus escolheu para o ministério aquele que é amado por Deus, né? E longe de considerar a aparência, como foi o caso de Samuel, longe de considerar a falta de credibilidade da família, talvez do pai, também dos irmãos de Davi, Deus escolhe aquela pessoa independente de que as pessoas pensam quanto à aparência, quanto à credibilidade, né? Deus escolheu Davi porque tinha um propósito visível na vida de Davi e Deus queria usar Davi. E isso nos faz pensar que nós somos amadas do Senhor. E nós somos amadas e estamos no ministério e Deus quer nos usar no ministério da maneira que Ele desejar fazê-lo. E nós temos que ter isso em mente, que Deus quer nos usar, que Deus quer trabalhar em nós. E é interessante que Davi, no Salmo 8, que é sequência de 1 Samuel 16, ele demonstra todo o seu contentamento, a sua alegria em ter sido escolhido por Deus para estar diante do ministério, estar no ministério e, consequentemente, lá na frente nós vamos ver diante do rei. E é bem visível isso quando ele usa a expressão em Salmo 8, versículo 4 e 5, ele diz: o que é o homem para que com eles te importe? E ele coloca: e o coroaste de glória e de honra. Quer dizer, no coração de Davi, o coração dele estava transbordando e dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ser escolhido por ti? E ao mesmo tempo ele diz: é uma honra, é uma glória ser escolhido por ti. O coração de Davi estava transbordando pelo fato de Deus o ter escolhido para o ministério. E daí, se nós somos para o Salmo 23, ele expressa essa alegria, esse contentamento, quando ele diz no Salmos 23, 5: unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ou seja, o meu coração se transborda de alegria, de contentamento. É bem verdade que a unção e o chamado de Davi não livrou de passar pelas diversidades. A alegria transbordou seu coração e ele desfrutou daquele momento. E eu creio que no Salmo 23 ele continua, ele prossegue com esse contentamento, porque ele sabia que quem conduziria a sua vida seria o bom pastor. E o mesmo acontece conosco. É Deus quem conduz nossas vidas, é o bom pastor que conduz as nossas vidas. O segundo ponto que eu quero trazer para as irmãs é o seguinte: o testemunho de Davi reforça o seu chamado. Quando ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, significa que ali é uma caminhada, é uma direção que Deus está dando para a vida de Davi. Em Salmo 23, 2, ele usa essa expressão: guia-me às águas tranquilas, mansamente. E o testemunho de Davi é muito importante, porque Davi é guiado para exercer o ministério na presença do rei diante do testemunho da vida dele. Podemos reparar no versículo 17, né? Quando o rei Saul manda que encontre alguém, ele diz assim: encontre alguém que toque bem a harpa e traga aqui. Havia uma situação que vocês já conhecem no texto, que tinha necessidade, foi sugerido de alguém estar tocando para o rei Saul diante do problema que ele estava enfrentando. E um dos funcionários responde: conheço um filho de Jessé que sabe tocar. Olha aqui, eu conheço um filho de Jessé que sabe tocar, mas ele não parou aí. Ele ainda prossegue: e o Senhor é com ele. Gente, que testemunho!
Que testemunho! Ele tinha uma habilidade, mas ainda era reconhecido não somente a habilidade que ele tinha, mas o fato de que o Senhor era com ele. Lembre-se, Deus não errou te colocar nesse ministério exatamente onde você está. Ele quer usar as suas habilidades, o seu dom, para abençoar o corpo de Cristo, essa igreja onde você está, que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus, porque Ele te conhece profundamente, por isso Ele te colocou nesse lugar. E Ele é contigo. Podemos descansar nesse fato de que o Senhor é conosco. Servir nos traz alegria, mesmo em meio às provas. Com certeza Davi sentiu alegria em seu chamado, como nós também. Eu posso pensar, olha lá atrás, o dia que meu marido passou pelo concílio, e depois do concílio veio o culto de consagração, e eu ali do ladinho dele, coração pequenininho, sabe? Porque a gente pensa, nossa, meu Deus, que responsabilidade, será que eu vou dar conta? Não, não é você que dá conta, é o Senhor que vai batalhar por você, Ele que vai à tua frente. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade. E Davi sabia em quem ele estava confiando, por isso ele estava sentindo muito alegre. E já pensou, uma coisa que ele gostava de fazer, tocar harpa, compor canções, poemas, e ele ia ficar diante do rei fazendo esse tipo de trabalho maravilhoso que ele já gostava. E o que eu quero destacar também é o modo, a acolhida que Davi recebeu desse rei, do rei Saul, quando ele foi para ministrar, né, ali diante do rei. Em Samuel 16, 21, diz assim, é Saul falando, Davi foi a Saul, esteve perante ele, e este o amou muito e o fez escudeiro. No versículo 22, aqui sim, Saul falando, deixe Davi estar perante mim, pois me caiu em graça. Não lembra aquele ministério quando você chegou? Aquela acolhida maravilhosa, aqueles irmãos tão amáveis acolhendo você, o seu marido, e tudo era novidade, parecia um casamento perfeito, mas com o passar do tempo, vamos nos conhecendo, vamos conhecendo as fraquezas, na verdade, as qualidades também. Mas, de repente, para alguns, as fraquezas pesam mais do que as qualidades. E daí chega no ponto que você pode se perguntar, será que eu estou no lugar certo? Será que é esse o ministério que Deus tem para a gente? É uma igreja grande, problemática. Eu me lembro que eu saí de uma igreja que tinha 30 membros e fui para uma de 130. Aquele tremor, né? Eu falei, meu Deus, como que vai ser essa situação? E nós somos muito bem acolhidos, graças a Deus. Mas pode acontecer, daquele acolhimento que aconteceu nos primeiros meses, nos primeiros anos, com o tempo, ele não é a mesma coisa, né? A gente já começa a se acostumar e a coisa pode não ser diferente. E com Davi não aconteceu nada diferente do que às vezes acontece conosco ou pode acontecer caso não tenha acontecido com você. 1 Samuel 18, 9 diz, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. O que acontece? Daquele dia em diante, houve uma situação com Davi, e envolvendo Davi e Saul, e daquele dia em diante, Saul não via mais Davi com bons olhos. E em capítulo 19, 11, diz que então Saul mandou que vigiassem a Davi, para que ele, na manhã seguinte, pudesse matar. Olha que ponto que chegou, né?
E eu posso imaginar aquela pessoa que o amou, que queria ele por perto, agora estava querendo tirar-lhe a vida. Daí, em resposta a isso, eu penso que Davi respondeu em Salmo 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa confiança levou Davi a perseverar em meio à adversidade. Ele tinha plena convicção, ele tinha plena certeza de que o Senhor, o bom pastor, estava com ele e ia cumprir o propósito que ele tinha para a sua vida diante do chamado que havia feito. Então, Davi, ele joga essas palavras, ele coloca essas palavras divinamente inspirado, ainda que eu te louvarei, eu confiarei, eu estarei dentro dos propósitos que o Senhor estabeleceu. Essa promessa também nos acompanha. Amém? Glória a Deus por isso. O terceiro ponto. Refrigério fortalece as nossas emoções. Situações no ministério podem nos abalar emocionalmente. Não estou trazendo nenhuma novidade para vocês, né? Por isso é importante de vez em quando a gente sair, fazer uma pausa, levar os filhos, o marido, dar uma forçadinha, sai um pouquinho para vocês irem para o lugar e usar um tempo como um retiro de esposa de pastor, onde nós podemos nos refugiar em Deus, compartilhando as nossas dificuldades, orando uma pelas outras. É importante essa pausa, né? E isso nos ajuda na parte emocional. E creio que Davi enfrentou situações que emocionalmente afetaram ele. Afetaram assim, trouxeram tristeza, trouxeram um pouco de angústia, um pouco não, né? Trouxeram angústia, aflições. E é visível isso no Salmo 23:3, quando ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando ele traz a palavra alma, está relacionado ao campo da mente, ao campo do sentimento, das emoções. Então ele recorre ao bom pastor para que o bom pastor alivie as emoções que com certeza ele estava passando e passou ao longo da sua vida, no tempo que ministrava diante do rei, e depois lá na frente a gente vai ver também. Mas é interessante que a gente poderia pensar, mas será? Estava começando o ministério. Mas vamos pensar um pouco. Davi parecia o patinho feio da casa, não é? Alguém de pouca importância na família. E quando Samuel diz assim, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha, Samuel colocou a presença, a pessoa de Davi, num grau de importância que as pessoas da família não davam, né? E com essa declaração, olha, não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não estiver presente. E quando nós olhamos que esse acontecimento, essa situação de alguém falar, olha, sem a presença dele tal coisa não acontece, foi algo, talvez tenha sido a primeira vez na vida de Davi que isso tinha acontecido. O chamado de Davi o levou a conviver com sentimentos de ira por parte dos seus irmãos. Devem ter se sentido rejeitado por Deus, né? E isso deve ter causado algum sentimento, aqueles pecados do coração, né? Que nós sempre mencionamos, tem até livro escrito sobre isso. E ainda o fato deles terem que presenciar a unção daquele pastorzinho que estava lá no campo cuidando das ovelhas. E eles todos sentados na mesa,
todos eles sentados na mesa e presenciando a unção de Davi, porque em 1 Samuel 16:13 diz: tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daí nós vamos para Salmo 23:5, quando ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo. Talvez você poderia pensar, não, mas ele está considerando pessoas da família como adversários, irmãos dele como adversário. Mas quando nós vamos lá para mesmo livro, né, 1 Samuel, capítulo 17, 28 e 29, nós encontramos essa situação. Os irmãos de Davi estavam lá no campo, tal, e o pai de Davi manda que ele vá ao encontro dos irmãos levar alguma coisa. E olha o que acontece, olha a fala de Eliabe. Quando Eliabe, o irmão mais velho, o primeiro a ser rejeitado por Deus, quando ele vê Davi, ele diz: por que você veio até aqui? Com quem deixou a poucas ovelhas no deserto? Sei que você é um presunçoso e como seu coração é mau. E Davi responde: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ou seja, Eliabe atribui a Davi atitude de presunção. Ele chama Davi de presunçoso. E ainda ele diz: o seu coração é mau. Mas é estranho, o homem que recebe o título de ser o homem segundo o coração de Deus, o irmão diz que o coração dele é mau. Então, por aí, as palavras do versículo 23:5, quando ele diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ele está falando desse momento. E quando ele coloca o que eu fiz agora, fica claro que não é o primeiro momento que as implicâncias que são dirigidas a Davi, palavras de desconsideração, palavras duras dirigida a ele. Por isso que ele diz: o que é que eu fiz agora? Quer dizer, outros momentos já haviam acontecido. E sem contar que, além dos irmãos, ele tem a traição, a reação contrária ao ministério dele, à vida dele de Saul, que chega em um dado momento, chega a tirar uma flecha. Se ele não se desvia, a flecha teria acertado e o teria matado. Às vezes, pessoas próximas, alguém que nós estimamos, alguém a quem nós dedicamos horas e horas em aconselhamento, em oração. Sabe aquele alguém que você deu um colo, um ombro amigo, que você fala, né? Você nunca espera que essa pessoa se volte contra você e às vezes ela vai um dia se unir contra você, com outros, vai se unir com outros contra o seu ministério, contra a sua pessoa. E nós devemos seguir o exemplo de Davi, que ele passou por situação semelhante na casa dele, também dentro do ministério dele, diante do rei. E ele diz assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente o seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, ainda que ele tivesse que viver naquela situação, aquelas circunstâncias, ele podia contar com a bondade de Deus. Ele podia contar com a misericórdia de Deus que se renovam todas as manhãs. É maravilhoso. Deus renova as misericórdias, o favor dele por nós a cada manhã. E ainda ele olha para o futuro. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele ainda olha para a eternidade, ou seja, olha, eu tenho um longo caminho, mas a eternidade com o meu bom pastor me aguarda. É maravilhoso isso.
Deus é o nosso refúgio, é o nosso lugar de refúgio, é o nosso refrigério. Ele que faz-nos descansar em meio às diversidades, em meio às provações, nós podemos descansar nele. Concluindo, Deus chamou os nossos esposos e nós fazemos parte desse pacote, desse chamado. Ele é o nosso refúgio, nós podemos descansar. O homem, os homens, as pessoas podem nos rejeitar por conta da nossa aparência, talvez os dons, né? Aquela outra pessoa, aquele antigo pastor, a esposa fazia isso, tocava, fazia um monte. Não, lá atrás era aquele dom que Deus queria usar, hoje é o seu. Lá atrás era aquele talento que Deus queria usar, hoje é o seu talento. Então, amada, prossiga firme no ministério, tá? E confiando no nosso bom pastor, que ele vai nos levar a bom termo. Esqueça a aprovação dos homens, mas caminhe firmemente com o Senhor. E você vai poder dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Que Deus nos abençoe. E eu espero que Deus fale ao teu coração através dessa palavra, esse tempo que nós estivemos juntas. Vamos ter mais uma palavra de oração? Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida do nosso ministério. Muito obrigado pelo chamado que o Senhor deu aos nossos esposos. Nós somos infinitamente gratas. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês, amadas. Olá, boa tarde, minhas irmãs. Que maravilha, que mensagem maravilhosa, que refrigério essa mensagem nos trouxe em nos lembrar o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor pela vida da irmã Mara. Eu sou a irmã Amanda, sou esposa do pastor Jordão. Estamos servindo ao Senhor aqui na Igreja Batista Regular do Paz de Sara em Natal RN. Quero agradecer também à irmã Eveline. Ela vai trazer o nosso próximo louvor. A irmã Eveline, que está conosco desde o primeiro NEP, que foi lá em 2019, as irmãs viram aí as fotos, que nos trouxe tantas lembranças maravilhosas que nos emociona. Lembramos dos momentos de oração, da roda de conversa, das brincadeiras, dos abraços. Mas louvamos a Deus pelo nosso segundo ano aqui, de forma virtual. Após a irmã Eveline, a irmã Leide vai vir com a reflexão e que nós possamos deleitarmos no Senhor e nos lembrarmos que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o dono do sol, da chuva e do ar, que Ele é o meu e o teu Senhor. Que Deus possa lhe abençoar nesta tarde, que possamos sair deste momento descansadas, refrigeradas pela palavra do Senhor e pelos louvores que nós estamos cantando para Ele. Compartilhe esse vídeo, vai ficar gravado com outras irmãs que você conhece, para que elas também possam ser abençoadas como nós estamos sendo. Que Deus abençoe a cada uma. Boa tarde e até o próximo ano. Esperamos em Deus de forma presencial. Grande abraço, irmãs. Olá, irmãs. É com muita alegria que venho aqui nesse momento tão gratificante para nós, esposas de pastores, poder compartilhar e louvar o Senhor com um hino que muito nos fala ao nosso coração. Ele é meu e teu Senhor. Esse congresso tem sido uma bênção para nós, mesmo que não venhamos estarmos reunidas presencialmente, mas Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos através das redes sociais, podermos louvar o nosso Deus, podermos assim exaltá-lo, pois só Ele merece toda a honra e toda a glória.
Então eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a diretoria por incentivar-nos a louvar o nosso Deus. Quero parabenizá-las por esse congresso. Certamente nós queríamos estarmos reunidas para darmos aquele abraço, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como servas do Senhor, como esposas de pastores, nós queremos aqui deixar o nosso agradecimento à diretoria por essa iniciativa, por se preocupar conosco e não deixar que esse evento pudesse passar em branco. Se Deus quiser, no próximo ano estaremos juntas e aí poderemos assim matarmos a saudade, darmos aquele abraço bem caloroso. Mas nós queremos louvar o nosso Deus com esse hino. Ele é meu e teu, Senhor. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Ele é dono da chuva, do céu e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois Ele, teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu, Senhor. Muitas vezes nós aprendemos através de experiências. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto
texto que a nossa irmã Renata Veras, que também é esposa de pastor, colocou em sua rede social, que ela tem um grupo chamado Mulheres em Apuros. Diz assim: nunca compre a ideia de que você é uma mulher diferente por ser esposa de pastor. Nunca deixe o seu coração se enganar com essa ideia tão tentadora e que logo nos exaure por criar uma expectativa pessoal e coletiva, impossível de atender. Não pertencemos a uma casta diferente, não temos uma aura diferente, não temos uma responsabilidade diferente de qualquer outra mulher de Deus salva por Cristo. Seja ativa na obra do reino. Não porque você é uma mulher de pastor, mas porque você é uma mulher de Deus por causa de Cristo. Busque ser exemplo. Não porque você é mulher de pastor, mas porque você é uma mulher de Deus por causa de Cristo. Busque a santidade. Não porque você é mulher de pastor, mas porque você é uma mulher de Deus por causa de Cristo. É possível gastar uma vida inteira de mulher de pastor para atender a expectativa dos outros, buscar a aprovação de homens, tentar encontrar afirmação, propósito, valor, fazer qualquer coisa dessas porque é mulher de pastor, é perder o foco e errar o alvo. É trazer um peso penoso para a sua caminhada com Cristo, que pode ser leve, que vida miserável uma vida assim é. E ajustar o foco muda tudo. Busque atender às expectativas de Deus, fazer o que Ele espera de você. Busque a aprovação de Deus. Preocupe-se com a avaliação dele a respeito de você. Encontre o seu valor em ser filha dele. Encontre o seu propósito em ser embaixador do reino, fazendo o que ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, no lugar e posição que ele quiser. E você não vai precisar se preocupar demasiadamente com as outras coisas, pois estas ele cuidará. Boa tarde, meninas! Boa tarde, queridas! Eu sou Edna Andrade, faço parte da organização deste evento e para mim é um prazer estar novamente com vocês, mesmo que virtualmente, na realização de mais um congresso da UNEP. Depois de muita oração, decidimos realizar o UNEP virtual mais uma vez devido à pandemia. Mas esperamos em Deus que em 2022 o nosso encontro seja presencial e assim possamos desfrutar mais de bênçãos do Senhor, como também da companhia e comunhão das que estiverem lá presentes. Louvamos a Deus por este culto, onde o Senhor foi exaltado e nossas vidas edificadas por meio da palavra, e de cânticos que trouxeram refrigério para a nossa alma e a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e isso nos basta. Quero, em nome da diretoria, agradecer a Fernanda, a Eveline e a Mara por terem abençoado nossas vidas, como também a você que participou conosco neste culto e que também teve a sua vida edificada com toda a programação. Deus nos abençoe e até 2022, se assim Ele permitir e Cristo não voltar antes. Vamos orar agradecendo a Deus por esta tarde. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos nesta tarde por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter falado aos nossos corações e por trazer refrigério, ó Deus, para nossas vidas ao longo da nossa jornada em nosso ministério como esposas de pastores. Que o Senhor continue abençoando cada esposa que ouviu a mensagem nesta tarde, que também participou deste culto. Que o Senhor nos dê cada dia a tua graça, Senhor, para continuarmos firmes e perseverantes no nosso chamado. Muito obrigada por Jesus Cristo, muito obrigada pela salvação e pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir cada dia. Perdoa os nossos pecados e em nome de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Há um lugar de descanso em ti. Há um
lugar é no céu.